Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nós já estamos na lição de número 9, cujo título é O Perigo da Indiferença Espiritual. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículo 14, diz assim o texto bíblico: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E a verdade prática, as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Convidamos você para ficar conosco até o final. Voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, este é o programa EBD em Debate, estudando hoje com vocês a lição de número 9, que tem como título O Perigo da Indiferença Espiritual. A nossa lição de hoje está baseada na chamada parábola dos dois filhos. Esta parábola foi registrada, foi uma parábola contada e ensinada por Jesus, mas que foi registrada somente pelo Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. Então, é uma parábola curta que nós vamos ler rapidamente aqui para entender o que é que significa esta parábola. Disse Jesus: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, nós vemos aqui uma parábola onde Jesus ele explora aqui o contraste entre 2 filhos. Dois filhos que receberam a mesma missão, que é de trabalhar na vinha do seu pai, no parreiral, na plantação de uvas do seu pai, e 2 filhos receberam o mesmo convite, porém eles reagiram de maneira diferente. O primeiro disse que queria, disse que não queria, que não ia trabalhar, mas depois se arrependeu e foi. E o segundo filho, que a princípio se mostrou obediente, disse que ia, chamou até o pai de Senhor, mas não foi. Então, essa parábola dos 2 filhos, ela tem um ensinamento muito importante para nós a respeito da importância de termos consistência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. A parábola que será estudada hoje, nessa lição, mostra o valor da prática e da obediência à palavra de Deus, da prática da palavra de Deus, que nós não podemos ficar apenas no discurso, na teoria, nas palavras. A bênção e a aprovação de Deus virá sobre aquele que pratica a palavra, aquele que obedece a palavra, e não somente naquele que fala, que diz que faz e acaba não fazendo. Então, o tópico 1 da nossa lição, interpretando a parábola dos 2 filhos, o contexto da parábola é esse contexto rural, de trabalhar numa vinha, de trabalhar numa plantação de uva, em que esse pai, ele convoca esses 2 filhos para trabalhar, sendo que a resposta deles é diferente.
Um responde de uma forma, outro responde de outra. O primeiro filho diz que não vai obedecer, mas ao final, arrependendo-se, né, e o faz, ao passo que o segundo diz que vai obedecer e não o faz. O filho que diz que será obediente à vontade do pai, nessa parábola, representa Israel, que não fez a vontade de Deus. Inclusive, Paulo, em Romanos 10, 21, fala da desobediência, né, da rebeldia dos israelitas, dos judeus, do povo de Deus do Antigo Testamento, por ter rejeitado a Cristo, por ter rejeitado a Deus. E essa parábola ela tem um ensinamento muito grande, ela tem um simbolismo muito grande. Por quê? Porque aquele filho que a princípio era mal criado, a princípio era desobediente, que não queria obedecer ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha, e eles foram justificados. Ao passo que o outro filho, que disse a princípio que ia, fez um bom discurso, deu aquela aparência de bonzinho, de bom filho, mas acabou não indo. Então, esse filho, que a princípio era desobediente, mas depois obedeceu, representa ou simboliza aí os gentios, publicanos e pecadores, aquele que não é judeu, que a princípio estava longe e fora dos planos de Deus, mas que depois obedeceu ao Senhor. E aquele filho que disse a princípio que ia, até chamou o pai de Senhor e acabou não indo, não foi, desobedeceu, apesar do discurso, representa os judeus que rejeitaram a Cristo. Então, professor José Roberto, nós temos aqui duas situações diferentes, onde teve que teve um consentimento e um assentamento puramente verbal, como diz o tópico 1.2 da nossa lição. Isso mesmo, pastor Fábio. Algumas das parábolas de Jesus, o enfoque é posto no contraste, e esta parábola é mais uma daquelas que Jesus faz um contraste, uma oposição entre duas situações, e aqui, desta feita, ele se utiliza de uma analogia de dois filhos, e um pai que tinha dois filhos, e diz para o filho: olha, vai trabalhar hoje na minha vinha. E aí um responde que vai, mas não obedece. E o outro, que disse que não iria, se arrepende e depois vai. Então, esse teor da parábola, ou esse enfoque da parábola, ele aponta para a questão da religiosidade, que é um tema recorrente em algumas dessas parábolas de Jesus, sobretudo direcionado para os escribas, para os fariseus, que eram os religiosos daquela época, do tempo de Jesus, que achavam que eram dignos, né, que mereciam de Deus o reconhecimento pelos méritos deles. E nós temos aqui a condição dos pecadores, meretrizes, publicanos. Então, Jesus compara esses dois filhos a essa situação. E aqui, esse assentimento verbal, como diz o comentarista no ponto 1.2 da lição, é justamente para ressaltar que nem tudo aquilo que as pessoas dizem e que expressam, elas de fato cumprem. Então, tem muita religiosidade aparente, tem pessoas que se comprometem em obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, usam até o nome de Deus, mas, na verdade, estão muito distantes daquilo que Deus pediu e daquilo que Deus orientou. Então, aqui nós temos um contraste de uma recusa de alguém que se negou a fazer aquilo que Jesus pedia, ou melhor, o que o Pai pedia, e que, ao mesmo tempo, nessa analogia, simboliza aquelas pessoas que se arrependem. Então, essa parábola também é uma parábola que trata sobre a questão do arrependimento. Nós temos aqui uma negação verbal, que é o ponto 1.3 da nossa lição, porque o filho, tem um filho que afirma assim categoricamente: não quero. E o comentarista diz assim: e de ter se recusado a obedecer a ordem, no primeiro momento, o texto esclarece como adversativa, mas seguindo do verbo metamelomai, que ocorre apenas 5 vezes no Novo Testamento, e o significado é de arrepender-se. Então, o termo metanoia,
mudar de mente, mudar de direção. Então, essa parábola também, ela enfoca a possibilidade de mudança, de redenção do ser humano. Então, nós, os cristãos, nós que cremos na Bíblia, no Evangelho, na Palavra de Deus, devemos estar sempre abertos para essa possibilidade das pessoas virem a se arrepender. Nós cremos no arrependimento, nós cremos na mudança, nós cremos na transformação pelo Espírito Santo, na atuação da Palavra de Deus. Nós cremos que o Evangelho transforma o homem velho em uma nova criação, ou uma nova criatura, que as coisas passadas ficam para trás e existe a possibilidade de novidade ou de novas coisas. Então, Pastor Fábio, essa doutrina aqui que nós vemos aqui, esse ensinamento, para usar uma expressão, esse ensinamento a partir inclusive desses termos gregos, da possibilidade de nós acreditarmos na possibilidade de um arrependimento real e verdadeiro. É verdade, isso é muito importante porque o Espírito Santo ele trabalha no coração das pessoas, Deus fala aos nossos corações. E uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Deus, ele capacita o homem ao arrependimento através da sua graça que opera nas nossas vidas. E é bom quando a pessoa dá ouvidos à voz de Deus, quando cai a ficha, como se diz, e se arrepende, e muda de atitude, e muda de direção. Muito bem, meus queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição, ainda aqui fazendo a conclusão do tópico 1 da nossa lição. Continue conosco, já já retornaremos. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos estudando hoje já a lição de número 9, o perigo da indiferença espiritual, estudando as parábolas de Jesus. E aqui nós estamos estudando hoje a parábola dos dois filhos que receberam a incumbência, a responsabilidade de trabalhar na vinha do seu pai. Um disse que iria e não foi, e o que disse que não iria acabou indo, se arrependendo e indo. Então, nós estudamos aqui a respeito dessa adesão operativa, ou seja, do compromisso, da atitude, da importância de nós levarmos a sério o Evangelho, a Palavra de Deus e, inclusive, do arrependimento. Esta parábola, Jesus geralmente explica a respeito do que é que as parábolas tratam e, assim, eu, Pastor Fábio, aqui já comentamos em aulas anteriores, é preciso que na interpretação da parábola a gente procure o ponto-chave da interpretação, como abordar a parábola, e Jesus geralmente dá essa direção. Então, a direção que Jesus dá para a interpretação dessa parábola está no versículo 32, quando ele diz: publicanos e as meretrizes o creram, vós, porém, então aqui essa adversativa, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, aí Jesus estabelece uma analogia, uma comparação, um contraste entre os religiosos do seu tempo e os publicanos e as meretrizes. Então, publicanos e meretrizes são justamente o filho que disse que não iria e que foi, enquanto que escribas e fariseus representam o filho que disse que iria trabalhar, mas não obedeceu. Então, é importante que a gente entenda a importância de a gente aderir de fato à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus e aquilo que ele nos orientou. Então, o comentarista diz assim: passaram boa parte de suas vidas negando verbalmente a fazer a vontade de Deus. Então, tem pessoas que, muito embora elas falem de Deus, citem o nome de Deus, se refiram a Deus, mas na prática, as suas ações, as suas atitudes não são coerentes com o Evangelho, não são coerentes com a palavra de Deus. Enquanto muitas pessoas,
por sentirem o seu pecado, a sua condição miserável, a sua dependência da graça e da misericórdia de Deus, essas pessoas são transformadas. Elas se arrependem e elas são transformadas. E uma mensagem bastante importante nesses ensinamentos de Jesus é que essas pessoas que sentem a sua miserabilidade, a sua condição de pecado, elas estão mais próximas de obedecerem a Deus e de fazerem a vontade de Deus. Porque quando elas se arrependem, elas percebem o quanto elas foram agraciadas. Enquanto que as pessoas que acabam aderindo a uma mera religiosidade e a autojustificação, ou a uma justiça própria, uma justiça meritória, então essas pessoas tendem a pensar que elas são dignas, que a salvação é pelo que elas fazem ou pelo que elas deixam de fazer. Então esse é um ensinamento importante para a gente poder compreender o teor, a orientação desta parábola de Jesus. Então, pastor Fábio, é importante mais essa parábola de Jesus que nos ensina como nós devemos proceder para sermos participantes do reino de Deus. É verdade, pastor Zé Roberto, meus queridos irmãos e irmãs, telespectadores, essa parábola dos dois filhos, mostrando o contraste entre aqueles filhos. Aqui no versículo 30, nós vemos o filho que disse que ia obedecer e terminou não obedecendo. Nós vemos que ele teve um consentimento ou assentimento puramente verbal, ou seja, obedeceu somente de palavras, E aqui nós vemos no capítulo 7, versículo 6, uma palavra de Jesus contra os religiosos da sua época e disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, aqueles religiosos judeus lá da época de Jesus estavam com a religiosidade só de aparência, com a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, honrava a Deus com os lábios, mas o coração daquele povo estava longe de Deus. Eles estavam se tornando transgressores da lei, e não cumpridores da lei. E a gente vê, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, quando ele fala sobre a importância da prática da palavra de Deus, Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 22 de Tiago, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, falar é muito bonito, falar é muito bom, às vezes você pode expor uma teoria muito linda e muito bonita, mas se aquilo não corresponder com a prática, não vai ter valor. O importante é você praticar a teoria correta, a ortodoxia correta. Sempre a gente gosta de usar essa nomenclatura, ortodoxia, ortopraxia. Então temos que ter uma doutrina correta, mas também uma prática correta, ambas alinhadas uma com a outra. Então a Bíblia chama atenção para isso. E uma coisa que também chama atenção aqui no versículo 30, quando aquele filho desobediente disse, eu vou, Senhor, e não foi, ele até chamou o pai de Senhor. Aquele outro, considerado a princípio desobediente, mas que depois se arrependeu e foi, ele nem chamou o pai de Senhor, nem chamou de papai, mas esse outro aqui, que era mais legalista, chamou até de Senhor. E aí eu lembro que Jesus disse, em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é porque uma pessoa glorifica a Deus, chama Deus de Senhor, diz que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Jesus é Senhor, não é porque ele só fala isso que vai para o céu, não. Então, às vezes, esse assentimento ou concordância com Deus é puramente verbal. E aqui nós vemos neste outro filho, aqui do versículo 29,
que ele negou verbalmente, mas a prática, ele negou verbalmente no princípio, mas diz o texto que depois ele se arrependeu e foi e praticou. Então, o que se leva em conta aqui é o que ele fez depois. Então, como diz o tópico 1.4 da nossa lição, houve aqui uma adesão operativa. Ele partiu para a ação, embora suas palavras inicialmente não estavam assim condizentes com a vontade do Pai. E aqui eu lembro do que está escrito em Ezequiel, no capítulo 18, porque aqui no capítulo 18, quando fala da responsabilidade pessoal, aqui também há um contraste entre o ímpio e o justo. Isso é interessante. Como também há um contraste aqui na parábola dos 2 filhos, entre o que obedece e o que não obedece. Então, Ezequiel capítulo 18, versículos 26 a 28, diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então aqui, Ezequiel capítulo 18, também nos versículos 21 a 22, ele fala aqui, contrastando o ímpio e o justo. Então ele chama atenção para o estado último, derradeiro da pessoa. Se a pessoa passou a vida todinha dizendo que é crente e dizendo que faz coisa boa e de repente começa a fazer coisa errada, então isso não vai salvá-lo. E outras pessoas podem até ter tido um passado e uma vida inteira longe de Deus, afastada de Deus, fazendo muita coisa errada. Mas se ela se converter, ela será justificada diante de Deus. Por isso, o professor José Roberto, aqui no versículo 31, Jesus falou, que, em verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Isso mesmo. E esse ponto 2, pastor Fábio, da nossa lição, ele destaca justamente a importância de uma coerência. O termo aí que o comentarista usa, o pastor Wagner Gabi, é coadunar-se, no sentido de que as nossas palavras devam estar tão próximas possíveis das nossas ações e das nossas práticas, das nossas atitudes. Então, é muito comum as pessoas voltadas para uma mera religiosidade, elas se utilizarem de palavras estéreis, dizerem coisas que não condizem com a sua prática, com a verdade revelada na palavra de Deus. Então, a tradição religiosa aqui dos fariseus, dos escribas da lei, faziam com que eles falassem muito, e como o pastor Fábio ressaltou aqui, citando Mateus, capítulo 7, versículo 21, chamando até Deus de Senhor, Kyrie, chamando de Senhor, que era um termo que era utilizado geralmente para César, então era um termo de muito destaque na Septuaginta. Esse foi o termo que foi traduzido, a Septuaginta grega, o termo Adonai, o nome de Deus, foi traduzido pelo nome de Senhor, então era uma forma de tratamento, de reverência em relação a Deus. No entanto, a sua prática, as suas atitudes estavam distantes daquilo que Deus de fato havia ordenado. Então o Senhor coloca esses 2 filhos, Jesus coloca esses 2 filhos como emblemas de como se deve portar os verdadeiros súditos do reino de Deus. Bem, mas nós estamos concluindo aqui mais um bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, nós estamos estudando hoje aqui com vocês mais uma parábola de Jesus, a parábola dos 2 filhos, que fala sobre o perigo da indiferença espiritual, lição 9 deste trimestre.
Aqui no tópico 2 da nossa lição, estamos estudando a respeito, né, dessa questão de quando as palavras não se coadunam com a prática. E o tópico 2.2 da nossa lição fala que o arrependimento conduz à prática. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. Quando acontece o remorso, foi apenas uma tristeza ali, a pessoa fiz uma besteira e tal, ficou preocupado com o que aconteceu, mas aquilo não leva a uma mudança de atitude, não leva a um arrependimento sincero, demonstrado por uma mudança de atitude ou pelo um pedido de perdão, de solicitação, de misericórdia. E a gente lembra aqui com contrastes, né? A gente vê, por exemplo, que Davi, quando ele pecou, ele se arrependeu diante de Deus, clamou por misericórdia, reconheceu os seus erros. Nós podemos ver isso lá no Salmo 51. Nós vemos também, né, que Pedro ele se arrependeu de ter negado a Jesus, buscou a Deus. Mas no caso de Judas, a gente vê nos evangelhos que ele apenas teve um remorso de ter entregado Jesus, ficou feio para ele, ter feito aquela coisa errada e tal, mas ele não buscou a Cristo, ele não buscou Deus, buscando pela misericórdia, buscando arrependimento. Então, a Bíblia diz em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10, tem uma palavra interessante aqui de Paulo que ele diz: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Então, esse arrependimento que opera para a salvação é o arrependimento que conduz à prática, é o arrependimento que conduz à mudança de atitude, a metanoia, mudança de direção, uma meia volta, né, vamos ver, muda, é um giro para a direção oposta. E aqui eu lembro de Zaqueu, capítulo 19, versículo 8, Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Ele era um funcionário público que cobrava os impostos lá de Roma, e era muito comum entre os funcionários públicos da época, os publicanos, eles serem corruptos, cobrarem propina, oprimirem as pessoas pagadoras de impostos, cobrando mais do que a Roma estabelecia. Quer dizer, os judeus pagando imposto a Roma já era uma opressão, imagine pagar ainda mais do que Roma exigia. Então, muitos publicanos faziam isso, e Zaqueu era um publicano que ficou rico na sua profissão, e ele tem um encontro com Deus, tem um encontro com Jesus, e ele demonstra arrependimento quando, em Lucas 19, 8, ele diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então Zaqueu, ele teve uma mudança de atitude muito grande. Ele era rico, mas ele não era avarento. Ao contrário de um certo jovem que chegou até Jesus, alguns chamam o mancebo de qualidade, o jovem rico, que chegou até Jesus dizendo: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: então obedece os mandamentos. Aí eles: não, mas eu obedeço todos os mandamentos, desde criança, nasci na fé, fui criado na igreja, pratico o decálogo. Mas Jesus, ele tem aquele olhar de raio-x, ele é onisciente, ele conhece e sabe de todas as coisas. E assim, Jesus viu que ele era avarento e tinha apego ao dinheiro e fez um teste com ele. Então, faça o seguinte: vende tudo quanto você tem, pega o dinheiro e dá aos pobres, e vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Aquele jovem ficou decepcionado com aquela resposta de Jesus e não fez isso, não quis seguir Jesus, porque ele tinha muitas riquezas, ele era apegado às riquezas. No caso aqui, Zaqueu, sem Jesus falar nada, sem Jesus desafiar ele a nada,
apenas por aquele sentimento de arrependimento, de mudança, né, que Deus já estava operando na vida dele, ele propôs, olha, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se por acaso eu defraudei alguém, roubei alguém, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais. E, professor José Roberto, a gente vê muito que o Evangelho faz isso na vida das pessoas. Muitas pessoas, quando se convertem, elas mudam de atitude, mudam de comportamento, e o nome do Senhor é glorificado com isso. Isso mesmo, pastor Fábio, e a gente vê aqui, mais uma vez, a importância da coerência. Aqueles que são discípulos de Jesus, Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 37, na parte B, dizendo que os seus discípulos, os súditos do reino de Deus, as palavras deles devem ser sim, sim e não, não. Ou seja, você não pode estar ali no meio termo, não pode ter uma vida incoerente com as suas palavras, negar os princípios do reino e da palavra de Deus. Então, a palavra que mais cabe aqui no contexto desta parábola também é a palavra honestidade, sinceridade. Então, é preciso que nós sejamos coerentes e condizentes com aquilo que a palavra de Deus diz e com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, aqueles que são seguidores de Jesus não podem ter uma vida dúbia, uma vida dupla, né? Eu não posso ser uma coisa em um contexto e uma outra em um outro contexto. Eu preciso ser cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias ao ano. Então, o Evangelho precisa estar encarnado em nós de tal modo que a nossa expressão de fé seja, de fato, uma expressão também da nossa vida, das nossas práticas, daquilo que a gente faz. Então, não pode haver um padrão duplo na vida do cristão, né? Eu acho que, não sei se eu já contei aqui uma história, né, que o Charles Spurgeon contou em uma certa vez, em uma das suas pregações, de um homem que ele tinha uma retórica e uma oratória tão bonita para pregar, que quando ele subia no púlpito para pregar, ninguém queria mais que ele descesse do púlpito. Não fique aí no púlpito, porque ele era muito crente quando estava no púlpito. E quando ele descia do púlpito, o fato da sua vida desregrada, descompromissada com a palavra de Deus, as pessoas pediam a Deus para que nunca mais ele subisse ao púlpito, por causa desse padrão duplo de vida. Então, tem muitos cristãos que levam uma vida dupla, uma vida que não condiz com a palavra de Deus, as suas ações não são coerentes com a palavra de Deus, então é preciso ter cuidado com isso. Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 25, e bem como no capítulo 2, versículo 12, então ele trata com muita propriedade sobre essa questão da relação entre fé e obras. Então, as nossas obras precisam ser uma expressão, pastor Fábio, da nossa fé. Não podem ser apenas palavras ao vento. Isso mesmo. Tiago 1:25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Não naquilo que diz, mas naquilo que faz, né? Ou seja, ele não é um ouvinte esquecido, mas é um fazedor da obra. Então, Tiago, ele chama muito a atenção para a ortopraxia, para a prática da palavra de Deus e nos adverte para que não sejamos ouvintes esquecidos. Tiago 2:12 diz: assim falai e assim procedei. Então, dentro daquela mesma linha que Jesus falou, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, que o nosso sim realmente corresponda a sim. Que o nosso não realmente corresponda a não. E não ficar com palavra de duplo sentido. Porque isso é ter língua dobre. A gente vê, pastor Zé Roberto, inclusive, em 1 Timóteo 3:8, uma das características exigidas do candidato ao diaconato da igreja o diácono ele não pode ter língua dobre. O que é que significa, meu irmão, minha irmã, ter língua dobre? É aquela pessoa que tem duas palavras.
Tem duas palavras. Então, a pessoa cristã, sincera, íntegra, verdadeira, tem que ser uma pessoa de uma só palavra. Isso, pastor Zé Roberto, é exigido não somente para o diácono, mas para todo crente, não é? É isso mesmo. Queridos, então nós estamos concluindo aqui mais um bloco do nosso programa. Estamos partindo já para o último bloco. Continue conosco, concluiremos ao voltar. Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando a lição de número 9, justamente a respeito dessa parábola sobre o pai que envia 2 filhos para a vinha. Um diz que vai, mas não obedece, o outro que diz que não vai, se arrepende e resolve obedecer. Então é o perigo da indiferença espiritual. Essa mensagem aqui é muito séria, porque algumas pessoas acabam, às vezes, se acostumando com a sua religiosidade e as suas práticas se tornam tão rotineiras e destituídas de significado espiritual que elas estão perecendo dentro das igrejas. Então, sejamos bastante práticos, né? E realistas em relação a esse fenômeno. Então, há pessoas que podem morrer espiritualmente dentro das igrejas, sentadas nos bancos das igrejas, e eu vou mais além. Se não se tiver cuidado, pode-se morrer no púlpito da igreja, sentando-se no púlpito da igreja. Isso porque a religiosidade aparente, de meras palavras, ela pode fazer com que as pessoas acabem se acostumando com determinados ritos religiosos e desconsideram a vontade de Deus. Então, é justamente o terceiro ponto da nossa lição. Nós vemos aqui a impossibilidade da obediência à lei. Então, a denúncia de Jesus aqui nesta parábola, como em tantas outras que ele contou, é contra os religiosos que se apegavam demasiadamente às leis, e às leis judaicas, e às vezes às leis farisaicas, e às leis que eram criadas para além daquilo que a Torá e a palavra de Deus ensinava, e essas pessoas colocavam um conjunto de regras como padrão de obediência. E, na verdade, elas se esqueciam e desconsideravam aquilo que era o mais importante. No capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, Jesus, de forma bastante veemente, ele denuncia essa religiosidade farisaica aparente e essa condição de pessoas que se apegam, às vezes, aos detalhes da lei, esquecendo daquilo que é o principal. Então, a obediência à lei, isso fica muito claro nas epístolas de Paulo aos Gálatas e na sua epístola aos Romanos. Ela somente pode acontecer na medida em que a pessoa deixa o Espírito Santo atuar nelas mesmas. Então, é o Espírito Santo em nós, é Deus agindo em nós, é a nova criação, é a nova criatura, é o mover do Espírito, é o Espírito agindo em nós, que nos distancia de uma prática meramente legalista. Então, os judaizantes dos tempos de Paulo, do mesmo modo que os religiosos fariseus dos tempos de Jesus, eles se apegavam a determinadas práticas, determinados padrões e se firmavam nessa prática, achando que seriam merecedores daquilo que Deus estava fornecendo e aquilo que Deus estava provendo. Então, é importante nós destacarmos aqui, pastor Fábio, é necessário se destacar aqui a importância de uma fé que seja obediente, não uma fé desobediente. É verdade. A verdadeira fé, ela conduz à obediência, conduz à prática das boas obras. Nessa parábola aqui, aquele filho desobediente representa os judeus que tinham um conhecimento maior da revelação de Deus, da vontade de Deus,
né? Os judeus que tinham até um padrão moral melhor do que os gentios, mas eles tropeçaram no mandamento, eles confiavam, né, nos seus próprios méritos, enquanto aquele filho que a princípio era desobediente, depois se arrependeu e obedeceu, e foi representando aqui os gentios, né, ou publicanos e pecadores, publicanos e meretrizes. Então, é muito importante isso. Os judeus, aqueles religiosos judeus, se firmavam, confiavam nos seus próprios méritos, né, e acabava tropeçando. No capítulo 2 de Romanos, Paulo fala que os judeus são igualmente transgressores da lei, que os judeus, eles não cometiam determinados pecados que os gentios cometiam, mas os judeus cometiam outros, né? E Paulo lembra aqui, capítulo 2 de Romanos, versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então tinha muito judeu que ouvia a lei, conhecia a lei, mas não praticava a lei. Ao passo que tinha gentio que nem conhecia a lei, mas a sua vida e a sua prática, na verdade, condizia com o que Deus requeria. Então, Paulo foi muito enfático nessa questão aí de que ninguém deve querer se justificar diante de Deus, né, através da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 3, versículo 10, Paulo disse: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, é impossível a gente obedecer tintim por tintim, detalhe por detalhe de todos os princípios da lei, porque nós somos falhos, daí a necessidade de confiarmos na graça de Deus. Tiago foi claro em Tiago 2:10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, meu irmão, minha irmã, confiemos na graça de Deus, confiemos na ajuda do Senhor, que através da graça dele a gente vai, o Espírito Santo operando em nosso coração, a gente termina e acaba obedecendo a Deus, através dessa ajuda do Espírito Santo, e se cumprindo, pastor Zé Roberto, o que diz em João 15:14, né? Jesus disse: vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, essa prática da palavra de Deus, a gente não consegue sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguimos. É isso mesmo. E aí, se quisermos ser amigos de Jesus, como ele mesmo deixou bem claro lá em João capítulo 15, versículo 14, nós precisamos obedecer à vontade de Jesus. Devemos fazer aquilo que ele nos pede, e aí essa é uma condição espiritual. Nós obedecemos a Jesus porque temos prazer nele, naquilo que ele nos conclamou a fazer, e até por causa do Espírito Santo que age em nós, produzindo o seu fruto. Romanos capítulo 10, versículo 4, o termo grego diz que o fim da lei, a palavra fim aí no grego, dá a ideia de propósito. Então, o propósito da lei é Cristo. Então, através de Cristo, nós obedecemos aquilo que a lei exige, sobretudo através do amor. Então, é o amor a Deus, o amor ao próximo, que nos faz, ou que nos leva a uma verdadeira obediência. Então, nós estamos chegando ao final, à conclusão do nosso programa, ressaltando aqui a importância de uma coerência, de uma vida obediente, uma fé pautada ou demonstrada em obras produzidas através do Espírito Santo. E o debate continua, não para por aqui, continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação, da sua igreja, todos os domingos, por volta das 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar, não deixe de frequentar a Escola Bíblica da sua congregação. É verdade, professor Zé Roberto, e não se esqueça, meu querido telespectador, querida telespectadora, a verdade prática da nossa lição. As palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam, né? E a obediência, conforme ensina a Bíblia, é a melhor forma de adorarmos a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser, a paz do Senhor. Muito bem, fiquem todos da paz do Senhor e até o próximo programa, se nosso Deus permitir.